Bom, pessoal, então só repetindo, o tema da aula de hoje é modelagem numérica de terreno, e vamos ver o que é isso, né? Para falar de modelagem numérica de terreno, primeiro eu quero relembrar de vocês lá daquela primeira semana em que eu falei de dados contínuos, dados do tipo campos contínuos e objetos discretos. Até agora vocês trabalharam muito com objetos discretos, né? Dados de setores censitários, em que você tem lá, principalmente dados vetoriais, né? Então, que você tem lá o polígono, que tem o ID, que está associado a uma tabela. Então, isso acho que vocês já trabalharam até bastante até esse momento do curso. Mas existem uma série de dados contínuos que a gente tem que representar de alguma forma. É bem comum representá-los de forma matricial, mas hoje vocês vão ver que existem inúmeras alternativas para representar computacionalmente dados contínuos. O que eu quero dizer com dados contínuos? O exemplo mais clássico de dados contínuos são dados de altitude, né? Porque você tem dados continuamente de altitude. Se você mede aqui é uma altitude, mede ali é outra altitude. Não faz sentido você representar a altitude como objeto discreto, né? E qual é a altitude média, sei lá, do município? No máximo para ter uma referência, mas você não representaria a altitude em polígonos ou linhas, né? Em pontos, sim, né? Então, quais são as estratégias para representar dados contínuos, como, por exemplo, altitude? A gente pode usar pontos cotados, vocês já devem ter visto isso, né? Então, você tem os pontos e associado a cada um desses pontos, você tem o X, o Y, claro, mas também o Z, que é, por exemplo, a altitude, né? Outra forma muito comum são as isolinhas. Quem aqui nunca viu curvas de nível? Vocês já fizeram disciplina com a Kátia, professora Kátia? Não, ainda não? Mas já viram curvas de nível? Mapa de curvas de nível, mapa de relevo? Então, isso são os exemplos de isolinhas. É uma forma da gente representar dados contínuos. Que a gente também vai falar bastante nessa aula, outras formas que talvez vocês nunca tenham visto, ou se viram, não, digamos, classificaram, né, eles em caixinhas, que são as malhas, as grades triangulares e as grades retangulares, certo? Bom, quando a gente representa dados contínuos por meio de estruturas vetoriais, como pontos cotados, né, que são pontos, ou essas isolinhas, a gente costuma dizer que eles não são dados 3D, né? Eles são dados 2,5D. É muito engraçado isso. Por que 2,5D? De fato, para cada localização você tem um X, um Y e um Z. Então, você atribui uma altitude, digamos, um Z, para cada localização. Mas o suporte espacial ainda são as localizações 2D. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue, por exemplo, representar um túnel, porque em cada ponto você tem um ponto, uma altitude. Você não pode ter duas, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, representar minha mão, que tem um Z aqui e um Z aqui embaixo. Por isso que se costuma chamar de 2,5D, né? Não chega a ser exatamente um dado 3D. Né? Um exemplo bem clássico, além dos pontos cotados, que vocês já devem ter visto, e que comumente estão mesclados com as famosas curvas de nível, certo? O que são essas isolinhas, sendo as isolinhas mais famosas, as curvas de nível? As isolinhas, elas são linhas imaginárias, porque se você olha na paisagem, não tem linhas desenhadas, então elas são linhas imaginárias, em que todos os pontos têm o mesmo valor numérico. Então, todos os pontos de uma isolinha tem o mesmo valor numérico e as isolinhas nunca se cruzam, certo? No caso dos dados altimétricos, digo no caso dos dados altimétricos, porque eu não preciso estar falando, usar isolinhas só para dado altimétrico, eu posso usar para dado de acidez do solo, de precipitação, enfim. Né? Para dados altimétricos, todos os pontos têm a mesma altitude em relação a uma superfície de referência, que geralmente é o nível médio do mar. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, eu tenho as isolinhas ou curvas de nível. Se eu passo um corte aqui, uma linha aqui, eu consigo ver o perfil desse relevo. Né? As
curvas de nível, elas são apresentadas com um espaçamento fixo, certo? Que depende da escala. Se eu estou numa escala de 1 para 25 mil, por exemplo, estabeleceu-se que esse espaçamento deve ser de 10 metros, né? E a cada 50 metros, eu tenho o que se chama de curvas mestras. Se vocês olharem o mapa topográfico, vocês vão ver o distanciamento que tem um conjunto de linhas, depois vocês veem uma linha mais forte, né? Que é para destacar. Esse a gente chama de curva mestra, né? São as curvas mestras que estão mais como em negrito, assim, com uma pena mais grossa. Se for numa escala de 1 para 1 milhão, por exemplo, a equidistância não é mais de 10 para 10 metros, senão eu não vou enxergar nada. Vai ser de 100 em 100 metros, e as curvas mestras vão ser a cada 500 metros, eu desenho mais forte e é a minha curva mestra. Ok? Aqui é o exemplo do Pão de Açúcar, né? A isolinha é uma linha imaginária. Né? Então, aqui está onde eu posicionaria as isolinhas. Se eu olhasse de cima o Pão de Açúcar, dá essa carinha de curva de nível, né? Que de fato é. E eu posso fazer um corte aqui, e aí eu vejo o perfil, né, do Pão de Açúcar. Né? Então, eu puxo aqui cada altitude e consigo ver o perfil. Eu entendo que curva de nível é algo que vocês já estão familiarizados. É verdade, né? Quando eu vejo isso aqui, eu lembro que eu sou muito velha, porque quando eu fiz arquitetura, eu sou arquiteta, para quem não sabe, né? Não parece, mas eu sou arquiteta. Eu lembro que no primeiro quadrimestre, ou segundo, a gente pegou uma caixa de madeira enorme, uma caixa de madeira assim, não cabe aqui, mas grande, né? E cada aluno, ou cada grupo de alunos, tinha que fazer um relevo de areia. Então, era uma caixa de areia de madeira. Não sei se a Júlia fez isso, Júlia. Fez isso. Então, tinha que fazer um relevo de areia, assim. E aí, nessa caixa, tinha uns preguinhos, assim, equidistantes, que a gente tinha que botar umas linhas de nylon. E aí, pegava no papel, manteiga grande, desenhava essas linhas, igual as linhas de nylon, e a gente, com uma reguinha, pegava a altitude de cada pontinho desse do nylon, e tinha que passar para o papel, e aí a gente interpolava e desenhava as curvas de nível. Ufa, isso era trabalho. Os alunos dessa geração não sabem o que é isso, Júlia. A Júlia fez assim, eu vi a Júlia das minhas, passou por isso também. Mas eu não vou fazer vocês passarem por isso. Mas a gente tem uma caixa de areia no laboratório de geoprocessamento. Quando as coisas voltarem ao presencial, queria convidar vocês, responsabilidade do Danilo e do Diego, eles inventaram essa moda, que é uma caixa de areia que tem um Kinect, e aí, isso, você mexe o relevo e aí desenha. É ótima essa caixa de areia, né? A Sara tá falando que já mexeu. E aí projeta as curvas de nível, na verdade, um mapa isométrico, né? Que pega os intervalos de altitude e colore com cores diferentes. Então, a gente tem isso no nosso laboratório, graças ao Danilo e ao Diego, né? A gente tem que agradecer a ele. Então, já é mais moderninho, não vou fazer vocês ficarem lá com a reguinha. Obrigado, né, Gustavo? Momentos como esse, eu agradeço a tecnologia, agradeço aqui o meu bom EAD, que eu tô longe desse negócio, entendeu? Eu tô muito feliz aqui sem ter que colocar barbante em lugar nenhum. Amém, planejamento territorial. Obrigado, planejamento territorial, é isso. Bom, vamos lá. Mas aí a gente aprendia na raça o que era uma curva de nível, né? Ninguém saía da aula sem saber direitinho produzir a própria curva de nível, né? Interpolar na raça, não é um software QGIS interpolando para você e gerando os contornos. Vocês vão ver na aula prática de vocês, vocês pegam o modelo digital de terreno, fazem assim, clique, e aí já gera as curvas de nível para você. Não sabem o que é gerar uma curva de nível na mão. É uma geração muito Nutella essa. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. E o que são modelos numéricos de terreno? Que é o assunto dessa aula, né? Ela é uma representação matemática, né? Uma representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que é contínuo e quantitativo, né? Então, modelos numéricos de terreno podem incluir dados de relevo, que é o mais comum, é o que a gente está falando agora, porque é mais intuitivo para a gente, né? Pode ter informações geológicas,
profundidade do mar, do rio, dados geofísicos, geoquímico. Então, esses são exemplos típicos de fenômenos representados por um modelo numérico de terreno. Quando a gente vai passar pro inglês, e essa foi um dos problemas meus lá na tradução, eles costumam, tem DTM, Digital Terrain Model, e é isso, acho que tá assim lá. Eles aplicam só para dados de relevo. A minha compreensão é que o modelo numérico de terreno é um termo mais amplo, né, que a gente vai usar principalmente para dados de relevo, mas que pode ser usado para qualquer grandeza quantitativa e de natureza contínua. Inclusive, quando eu só dei uma vez ou duas, informática para planejamento territorial, eu lembro do trabalho de aluno que a gente pirou, a gente fez modelo digital de terreno de variáveis socioeconômicas, assim, de densidade populacional, de renda da população. E aí você tinha os picos e os vales, que representavam outras grandezas que não eram altitude, eram grandezas sociais. Então, é possível você usar o modelo numérico de terreno para outras variáveis. Bom, exemplos de uso de modelo numérico de terreno. Armazenar dados de altimetria para gerar mapas topográficos, inclusive curvas de nível, analisar corte e aterro para projetos. O que a gente usa muito no planejamento é fazer mapas de declividade. Então, dá para fazer mapa de declividade, mapa de exposição, fazer análise tridimensional. Então, o modelo numérico de terreno tem várias aplicações. Isso aqui eu fazia com os alunos quando eu dava informática planejamento territorial. A gente pegava um modelo numérico de terreno, aplicava uma ortofoto e pegava um cadastro que nem aqueles que vocês desenharam, sabe, na primeira semana, com a informação sobre o número de pavimentos, e aí davam, né, crescia o número de pavimentos, e tinha uma visualização. Isso aqui é uma parte de uma favela, de Santo André, não lembro qual agora. Isso aí a gente fez no software, é um software proprietário, que chama InfraWorks, mas que os alunos tinham acesso a ele, a versão estudantil, eu não sei como está agora. Mas é possível você gerar visualizações 3D com o uso dessas informações que estão armazenadas no modelo numérico de terreno. O Danilo abriu a câmera. Você sabe se a gente ainda tem acesso ao Autodesk, Danilo? Softwares da Autodesk? Sim, a gente tem o uso estudante para InfraWorks. Então, para quem quer testar, tipo, usar AutoCAD, InfraWorks, né, um pacote da Autodesk, vocês podem ter acesso à licença de estudante, por ser alunos da UFBC. Bom, e quais são as estruturas de dados para um modelo numérico de terreno, né? Pode ser uma grade regular, então que a gente vai ter elementos com espaçamento fixo e vai ter um valor estimado, né, da altitude, por exemplo, em cada elemento com espaçamento fixo. E essa grade regular, ela pode ser matricial, que é bem comum, é o que a gente mais usa atualmente, porque muitos dos produtos que vêm de sensoriamento remoto, inclusive os que vocês vão aprender a baixar na aula prática, é uma grade regular. O que é essa grade regular? Células, né? Células, um dado matricial, células, e que cada célula tem um valor de altitude. E aí, geralmente, se apresenta em tons de cinza, que, por exemplo, mais alto é mais claro, mais baixo, mais escuro, mas você pode mudar essas cores, vocês vão aprender a mudar essas cores na aula prática também. Ou pode ser uma grade regular vetorial. Era no passado, quando a gente usava, inclusive, muito a família do AutoCAD, dessa Autodesk, era bem comum ter esses quadradinhos vetoriais, ou também era bastante comum a gente ter, ao invés desses quadradinhos, essa grade regular ela não era necessariamente representada por quadradinhos, mas muitas vezes ela é representada por pontos equidistantes. Então, pontos equidistantes, que na prática é a mesma coisa, né? O ponto equidistante ou o quadradinho. É como se fosse o centroide do quadradinho, né? Eu lembro que o software Spring, desenvolvido no INPE, representava com esses pontos equidistantes. Devo dizer que hoje em dia o que eu mais vejo é a representação matricial. Assim, é mais comum.
Outra estrutura que também se usava muito e hoje se usa mais para gerar um modelo numérico de terreno, mas menos para armazenar. Hoje, o matricial é mais comum no armazenamento. Mas uma estrutura que era bem comum era a malha triangular, que ela é gerada a partir de uma conexão dessas amostras de altitude, por exemplo. Então, ela era um conjunto de faces triangulares interligadas. Então, era uma superfície que é um monte de triângulo, e é uma estrutura total, isso é só vetorial. Ao passo que a grade regular pode ser matricial ou vetorial, a triangular, de fato, ela é só vetorial. Então, geralmente, a gente tinha, por exemplo, curvas de nível, lembrando que as linhas, elas são formadas por nós, né, e arcos, então, em cada uma dessas linhas tem vários pontos. Então, aqui a gente tem curvas de nível, que são formadas por vários pontos ligados por arcos, e esses nós, e ia gerando os triângulos, faces de triângulos, a partir desses nós, né, desses pontos cotados, e cobria toda a superfície, gerava um modelo numérico de terreno com essas faces triangulares, ficava com essa cara aqui, assim, nosso terreno, sabe? Vários triângulos. Então, essa é uma malha triangular. Né? Vantagens e desvantagens de malha triangular, né, ou da grade regular. A vantagem da malha triangular, essas faces de triângulo, é que elas representam super bem relevos mais complexos. Porque, como mostro nessa figura aqui, e também nessa aqui, ó, quando o relevo é simples, você tem triângulos grandes, certo? Aqui é uma área mais plana, então os triângulos são bem grandes aqui, o relevo é mais simples, aqui os triângulos são bem grandes. Quando o relevo é complexo, cheio de reentrâncias e tal, aí você pode usar, aí essa estrutura, né, ela tem vários triangulinhos que representam melhor, então ela é como se variasse, né, usa mais detalhamento naquela área que precisa de mais detalhamento e menos detalhamento na área que é mais simples. Então ela representa melhor relevos complexos. Outra coisa que é interessante na malha triangular é que você pode, por aqui, representar, você pode botar uma linha de corpo d'água, por exemplo, né, um curso d'água, perdão, um curso d'água, e usar isso como uma linha de restrição. Então, o triângulo não vai passar por cima desse curso d'água, vai usar como uma restrição para construir a malha. Então, você desenha, você consegue ressaltar melhor cursos d'água ou linha de crista, né? Enfim. Qual é o problema da malha triangular? É bem mais complexa manusear e ela não é bacana para álgebra de mapas. A álgebra de mapas é bacana quando você trabalha com células, e aí você tem células na mesma resolução, e aí você junta vários planos de informação. Um triângulo, cada um de um jeito, não é fácil você lidar e fazer uma álgebra de mapas, que é muito comum com dados altimétricos. Você cruza altitude com declividade para gerar cartas geotécnicas e por aí vai, geomorfológicas. Qual é a vantagem da grade regular? Ela é fácil de manusear, ela é fácil de converter, você muda a escala dela, né, você faz álgebra de mapas, você pode usar bem para dados não altimétricos, mas ela é regular. Então, vão ser lá as células, os quadradinhos, os pontos com o mesmo espaçamento, quadradinho do mesmo tamanho. Então, para a representação de relevo complexo, ela é menos adequada, certo? Então, aqui, um exemplo de uma grade regular matricial, em que parte do terreno é mais complexo e parte do terreno é bem simples, mas não interessa se ele é complexo, se ele é simples, usou a mesma resolução aqui, certo? Os quadradinhos do mesmo tamanho. E aqui uma malha triangular, uma região que tem complexidade variada, e a gente consegue ver que essa área mais complexa, os quadradinhos são menores, nas áreas mais simples, os quadradinhos não, os triângulos são menores, nas áreas mais simples, as faces de triângulos são bem maiores, o que faz bastante sentido. Onde obter dados altimétricos, né? Que tipo de fontes de dados a gente tem por aí? Mapas, certo? No final desses slides, eu não vou apresentar, mas eu deixei para você, tem fontes do IBGE, que aí já está digitalizado, né?
Então, a gente tem fontes de mapas, às vezes a gente precisa digitalizar, escanear, cada vez menos. De novo, a vantagem de vocês estarem em outro momento, né? Eu lembro, acho que um dos meus primeiros estágios em geoprocessamento, eu era aluna da graduação, era ajudar uma pessoa que estava fazendo um doutorado que envolvia geoprocessamento, e ele escaneou um mapa topográfico, né, curva de nível. O meu trabalho era qual? Desenhar as curvas de nível no computador. Hoje em dia isso é cada vez menos comum, certo? Bom, a acurácia do modelo digital de terreno proveniente dos mapas é baixa a moderada, então você pode pegar um mapa, digitalizar as curvas de nível e gerar um modelo digital de terreno a partir dessas curvas de nível, e a cobertura depende do mapa, né? Tem mapas diferentes, depende da disponibilidade dos mapeamentos. Os modelos digitais de terreno também podem vir de fotografias aéreas, né, e estereoplotters. As fotografias aéreas, elas têm uma sobreposição de cobertura que isso nos permite ter informações tridimensionais do terreno, né, e isso envolve a geração de modelos digitais de terreno bem acurados e pode cobrir grandes áreas, né, se o voo tiver uma boa cobertura, pode abranger grandes áreas. Outras fontes de dados cada vez mais comum, e é essas que a gente vai explorar nesse curso, são imagens de satélite, né, radar e laser scanning, que a gente não vai usar, mas que é cada vez mais popular. O que é uma imagem de satélite radar? É diferente daquelas que vocês estão acostumados, que são as imagens óticas, que a gente vê as nuvens, que a gente vê. Uma imagem de satélite radar, né, um sensor desse tipo, ele é um sensor ativo. É um sensor que ele manda um pulso para a superfície terrestre, né? Então, esse pulso vai e volta, e dependendo de como ele volta, se tem a informação da altitude. Então, e a partir dessa mensuração que a gente pode ter dados, por exemplo, a imagem que a gente vai explorar na aula prática, que é do SRTM, ele é uma imagem de radar, né? E que gera já modelos numéricos de terreno que vocês podem dar o download e usar, ok? Também tem imagens de satélite que usam a lógica dessas fotografias aéreas, aí são imagens óticas, que tem uma sobreposição e que a partir dessa estereoscopia a gente consegue ver as diferenças de altitude. Outra coisa de antigamente, quando eu era aluna de graduação também, é que tem muita coisa do passado que faz a gente entender melhor as coisas do presente, que hoje já são tudo automáticas. Mas a gente tinha um estereoscópio, eu lembro, e a gente pegava a fotografia aérea em papel mesmo, que tem uma sobreposição entre elas, assim, e ajeitava de tal maneira que com o estereoscópio você conseguia ver a imagem em 3D. Então, muitas das informações que se tinha naquela época eram extraídas da estereoscopia, né? E hoje também, só que hoje é um processamento que a gente não vê mais, mas antes a gente tinha no laboratório um estereoscópio e via a imagem, né? É uma coisa meio mágica, assim, você olha e vê a imagem em 3D e aí consegue ter essa sensação, né? Consegue ter essa dimensão da altitude, do relevo. Bom, outra fonte de dado para se gerar modelos numéricos de terreno é GPS, né? Você pode usar dados de GPS, a partir desses pontos cotados, gerar modelo numérico de terreno. E levantamento de campo, que aí, né, com equipamento topográfico, a Júlia também deve ter tido aula de topografia, que levava o teodolito no campo, e aí é uma cobertura, geralmente para áreas muito pequenas, para um terreno, etc. Mas aí uma super acurácia, né? Super detalhado, daquele trabalho já de topógrafo. Bom, então, falando um pouquinho de fontes de dados, mais especificamente de dados de sensoriamento remoto, o que a gente tem, que vocês vão usar na aula prática, são imagens do Shuttle Radar Topography Mission, SRTM, né, que foi uma missão realizada em fevereiro de 2000, que durou 11 dias, era um sistema de radar a bordo de um ônibus espacial, e que aí, entre os seus produtos, estão modelos numéricos de terreno, né, com resolução de 30 metros.
Então, vocês conseguem baixar do site Earth Explorer, de imagens da NASA, modelos numéricos de terreno com resolução de 30 metros. Atualmente, faz pouco tempo que o governo dos Estados Unidos, olha a importância da soberania, né, de você ter seus próprios dados orbitais. O governo dos Estados Unidos só liberava, embora ele tivesse a informação nessa resolução, ele só liberava na resolução de cerca de 90 por 90 metros. Foi no governo Obama que eles liberaram os dados na resolução que eles tinham para todo mundo, certo? Então, desde a gestão Obama, por aí, que a gente passou a ter esse dado do SRTM nessa resolução de 1 arco segundo, né? É uma resolução angular, mas que dá mais ou menos uma resolução de 30 metros. E esse aqui é um exemplo de uma imagem do SRTM. Um dado que vocês vão ouvir falar muito, né, que é um dado super atual, que ainda estamos avançando ainda bastante em como processá-lo e como utilizá-lo, é o dado de LiDAR, que é o Light Detection and Ranging, né, que é nada mais nada menos que um scanner, geralmente transportado em um avião de baixa altitude. Então, imagens LiDAR, geralmente você tem que contratar de uma empresa, por exemplo, São Paulo tem as imagens LiDAR do município de São Paulo, porque contratou essas imagens. Então, é um scanner que vai num avião, é que nem era a coisa da foto aérea, né? Agora tem mais do que a foto aérea, é o scanner no avião e coleta, mas é um scanner na mesma lógica, esse scanner que gera um pulso, volta aqui, né? Tem um pulso aqui, tá? E volta, e com isso você tem uma nuvem de pontos cotados, certo? E que você pode processar, que é um exemplo, ó. Um exemplo dessa nuvem de pontos cotados para Salvador. Aí é uma outra resolução, certo? E vejam que eu tenho um slide no final aqui, que não é um modelo digital de terreno, né? Então, tanto o SRTM quanto esses produtos LiDARs não estão te dando informação do terreno, não é um modelo digital do terreno, e sim um modelo digital da superfície, né? Tá te mostrando os prédios, as árvores, existe uma diferença, e que a gente tem que estar atento a essa diferença. Já está aqui o slide, né? Que tem várias nomenclaturas, modelo numérico de terreno, modelo digital de terreno, que para mim são nomenclaturas mais amplas, modelo digital de terreno, modelo numérico de terreno. Outra nomenclatura que vocês vão ver, modelo digital de elevação, que aí eu já considero específico para altitude. Mas o que é importante vocês saberem é essa diferença, quando vocês estiverem diante de um produto, se vocês estão diante de um modelo digital de terreno ou de um modelo digital de superfície. Deu para entender a diferença? A superfície, o pulso bateu na árvore, então ele vai pegar a altitude da árvore, né? Da casa, do prédio, e de terreno não. Para calcular declividade, produtos que a gente precisa para uma carta geotécnica, por exemplo, análise de risco, a gente precisa de um modelo digital de terreno, que é um produto mais complexo. Em geral, é gerado a partir, considerando os dados de imagem orbital, gerados a partir de um modelo digital de superfície, mas demanda processamentos adicionais, certo? Então, em muitos casos, o modelo digital de superfície nos atende, em outros casos, a gente tem que correr atrás de um modelo digital de terreno, ok? Só para vocês terem bem clara essa diferença, que isso aqui vocês têm que estar atentos. A aula prática, embora vocês vão fazer, mas eu achei importante eu dar uma apresentada aqui no que vocês vão fazer. Então, esses são os slides do tutorial, é isso que vai ter no vídeo de vocês. O que vocês vão aprender, né? A baixar os dados do SRTM no portal do Earth Explorer, certo? Então, eu quero que vocês baixem uma imagem. Depois, na aula de sensoramento remoto, vocês vão baixar outra imagem. É legal que vocês se familiarizem com esse portal, né? Porque tem imagens gratuitas aqui da NASA. Então, como baixar? Aí vocês vão pegar essa imagem, né? E vão
botar o limite aqui do município de São Bernardo e recortar, porque a cena é grande. Vejam que a cena, né, você baixa imagens que são cenas grandes, né? Abrangência, mas eu quero só a região metropolitana de São Paulo, eu quero só São Bernardo, enfim, aqui São Bernardo a gente aprende a recortar, vocês podem recortar usando uma máscara, como o exemplo do vídeo, que usa a máscara de São Bernardo, ou vocês podem recortar usando o mouse de vocês. Eu quero recortar essa janela aqui, tchum, tá? Então, quero que vocês aprendam a selecionar a área de interesse. É importante, como a gente vai gerar mapa de declividade, é importante projetar. Por que é importante projetar para gerar mapas de declividade? É um erro muito comum. Você tem esses dados geralmente eles vêm o quê? Em coordenadas angulares, né? Latitude e longitude, eles não vêm projetados. Mas é importante você projetar para você ter coordenadas métricas, porque para calcular a declividade, você vai unir uma informação de altitude que está em metros com uma informação de distância, porque a declividade você vai ver, né? A rampa, ela é uma relação da distância horizontal com a distância vertical. Então, você tem aqui a distância vertical em metros, e você precisa ter a distância horizontal em metros também, porque se você tiver a distância horizontal em ângulos, vai dar tudo errado. Então, é muito importante para gerar declividade, produto como declividade, você ter o dado projetado, porque o dado vertical está em metros. Então, o horizontal tem que dar em metros também, certo? Então, ensina como vocês projetarem. E aqui, ó, ensina vocês a pegar um modelo digital de terreno e tcharam, gerar as curvas de nível. Nada de fazer caixa de areia e fiozinho de nylon e ficar interpolando na mão, né? Ô, vida boa! E no exercício do vídeo, vocês vão pegar e colocar pontos de ocorrência de deslizamento sobre esses dados e tentar ver se eles fazem sentido. E aí a gente vai ver a importância da escala também, porque esse dado aqui está numa escala de 30 por 30, que não é uma escala muito detalhada, né? Então aqui vocês vão fazer, antes de discutir a questão da escala, perdão, já pulei, aprender algumas técnicas de análise de dados de terreno, que são produtos que você consegue gerar a partir de um modelo numérico de terreno, como a declividade, que eu fico falando o tempo todo, né? Mas um deles é uma imagem, um mapa de sombras, que é bem bacana esse mapa de sombras. E aí ajuda a gente a ter essa ideia, né, esse relevo crescendo, assim, que você bota as sombras. E aí você pode olhar essas ocorrências. Então, eu quero que vocês curtam esse modelo, né, explorem ele, vejam o que é esses tons de cinza, né? O que é esse mapa sombreado, né? Aí vocês vão ver que tem ocorrências aqui meio estranhas. Por quê? É um problema de escala. E aí a gente trouxe um dado aqui, foi a professora Carolina que preparou esse tutorial. Um dado das curvas de nível com equidistância de 5 metros, que a gente conseguiu lá para o projeto Cartas Geotécnicas, quando a gente fez Cartas Geotécnicas para São Bernardo do Campo. Então, é uma outra escala. Então, uma equidistância de 5 metros as curvas de nível. E a partir dessas curvas de nível, que a prefeitura tinha, aí gerar um modelo digital de terreno. Então, isso é muito louco. Você pode gerar curvas de nível a partir de um modelo digital de terreno, mas você também pode gerar um modelo digital de terreno a partir de curvas de nível. Então, aqui, nesse tutorial, vocês vão ver as duas coisas, né? Gerar esses contornos a partir do modelo digital de terreno, e aqui o outro exemplo. Tem curvas de nível e gera o modelo digital de terreno. Costuma dar pau, tá? No QGIS. Então, é uma parte, assim, meio dramática. Então, por isso, se não der certo, é porque depende da versão, depende do computador de vocês. Se não der certo, aí eu deixei o modelo digital de terreno já prontinho para vocês usarem, o já processado, né? Mas só para vocês entenderem que é esse processamento. E no tutorial se faz esse processamento a partir da geração de uma grade triangular. Então, aqui, o que o QGIS faz? Nesse exemplo aqui, ele usa a geração dessa grade triangular
como uma estratégia de interpolação dos pontos da curva de nível, certo? Das altitudes da curva de nível. E depois passa para um raster. E depois passa para uma grade regular. Então, usa a grade triangular, a construção de uma grade triangular como uma estratégia de interpolação, mas depois armazena como um dado matricial, como uma grade regular. Então, o produto que vai sair daí é uma grade regular, um dado matricial, certo? É esse aqui, ó. Uma outra resolução. E aí, vocês vão gerar os produtos a partir desse modelo digital de terreno que está numa outra escala, e aí dá gosto, né? Quando o negocinho é detalhado, aí é outro mapa sombreado, muito mais detalhado, a gente consegue entender muito mais porque que aquelas ocorrências estão acontecendo ali, né? Assim, você consegue ver os detalhes, né? Você consegue... olha a diferença do sombreado detalhado e do SRTM, né? Outra coisa, sim. Vocês vão aprender também a fazer esse produto que eu amo, que é uma espécie de mapa isométrico. Mapa isométrico é aquele que você fatia as altitudes. Então, cada classe de altitude, por exemplo, de 740, 760, vai ser dessa corzinha. Então, vocês juntam essa visualização isométrica, que é um tipo de mapa bem clássico, é só fatiar as altitudes. Você pode pegar um modelo numérico de terreno, botar cores para cada classe e você tem um mapa isométrico. Mas esse produto ele é muito legal, porque ele junta aquela imagem sombreada com esse fatiamento. E gera um produto assim, ó, que fica muito bacana de visualizar o terreno, sabe? Então, eu gosto muito. O professor Moretti adorava quando eu fazia isso. Nossa, agora eu tô conseguindo enxergar tudo. É bem bacana. Outro produto, que esse é bem útil também, é a geração de declividade. E aí, lembrem-se, lembrem-se de ter o dado projetado, né? E você pode gerar a declividade tanto em graus, né? Declividade em graus, ou em porcentagem, ok? E o produto vai ser uma coisa meio estranha, assim, que depois vocês vão ajeitar, né? Então, só relembrando a declividade, né? Para quem esqueceu, ela pode ser dada em graus, que seria aqui, ó, a declividade, que é esse ângulo, certo? E pode ser dada em porcentagem, que faz mais sentido no planejamento. Está mais presente. Tirando a lei das APPs, que vai falar de 45 graus, as demais já vão começar a falar de porcentagem, né? A porcentagem, como é que a gente calcula uma declividade em porcentagem? A gente pega a distância vertical e divide pela distância horizontal e multiplica por 100. Se a distância na vertical for igual à distância horizontal, a gente vai ter 100%, e isso equivale a 45 graus, certo? Então, 45 graus é o 100%, quando a gente está falando de porcentagem. Então, aqui eu tinha uma distância, uma altitude de 0,8 metros, na horizontal 2,7, então eu digo que essa rampa aqui tem uma declividade de 29%. Ok? Então, e faz todo sentido. Aqui um exemplo de um mapa de declividade, que foi calculada uma declividade, que ela sai assim, contínua, digamos assim, né? Você tem a declividade contínua, em graus ou em porcentagem, e depois você pode fatiar para ter um mapa de declividade e pode apresentá-lo dessa forma, que, de 0 a 3%, eu posso dizer que é plano, de 3 a 8%, suave e ondulado, de 8 a 20%, ondulado, é o azulzinho, e por aí vai, escarpado, acima de 75%. Né? Então, vocês vão ter, claro, o produto não vai sair bonitinho assim, primeiro ele vai sair assim, em tons de cinza, e vocês vão aprender no tutorial a mexer na simbologia, para aí sim ter as classes de declividade de vocês, né? Gerar as classes de declividade. Outro produto, que eu particularmente nunca usei, que está no tutorial, é o disposição. Você quer saber se a face está para o norte, para o sul, para o sudeste, para fazer estudos relacionados à erosão, por exemplo. Tem esse produto também.
sai numérico, se for o valor 0, significa que está para o norte, 90 significa para o leste, 180 sul. Então, você consegue ter um mapa de exposição aqui. Deixa eu ver. Aqui, o que está vermelho, tudo que está vermelho está a face para o norte, né? Tudo que está mais... esse verdinho aqui, piscina, já é face para o sul, né? Então, é um mapa de exposição. E aí, o roteiro de vocês é isso. Baixar uma imagem, recortar, gerar curva de nível, gerar uma imagem sombreada, uma ipsometria sombreada, que é aquele relevo fatiado, e uma declividade. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês aprendam. Diga, pode falar. Sempre tive dificuldade de entender essa imagem de ipsometria sombreada, mas agora, pelo que eu entendi, sei lá, o Pão de Açúcar, ele é um morro, e aí você fatia esse morro, e cada fatia dessas vai ser uma cor. É isso que é essa ipsometria sombreada? Não. Essa é a ipsometria clássica, né? Então, se for fazer disciplina de habitação e assentamentos humanos comigo e com a Rosana, tem que gerar o mapa de declividade do assentamento precário, tem que gerar a ipsometria, vamos voltar aqui. E a ipsometria nada mais você poderia fazer na mão também. Aqui, ó. Que a gente ama fazer coisa na mão, né? Pegar uma faixa que, digamos, a cada 20... Digamos que esse aqui esteja 250, 50, de 50 e 50. Então, eu posso pegar cada faixa dessa aqui, ó, e pintar de uma cor. Então, eu vou dizer assim, entre 250 e 300 metros é da cor tal, né? Entre 300 metros e 350 é de outra cor. Isso é um mapa ipsométrico, tá? Isso é ipsometria. Aqui é uma mescla, né? Ele é ipsometria, né? É uma representação ipsométrica, mas junto com o mapa sombreado. Que aí ele fica melhor ainda a leitura, ao meu ver, né? Porque aqui você tem a ipsometria, mas não é só a ipsometria, tá vendo? Não é só a ipsometria aqui, porque aqui seria, essa cor aqui é a mesma, mas eu consigo ver umas nuances de sombreamento aqui, né? Então, eu tenho duas técnicas nesse mesmo mapa. Tá, é ipsometria sombreada. O que a gente chama de relevo. Chama de mapa de relevo. Eu que falo isso. Relief, né? Eu que falo isso porque é um mapa sombreado com um mapa ipsométrico, né? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Aliás, eu já fiz isso uma vez. Aquele exemplo do InfraWorks. Aqui, ó. Opa. Esse aqui, ó. Aqui fez um relevo em si, né? Eu poderia botar aqui, em vez da imagem, eu poderia botar um mapa ipsométrico, né? Então, eu conseguiria ter essa sensação do relevo. Claro, aqui você consegue navegar, não é o caso dali, que acaba sendo 2D, é só a sombra que dá a sensação. Não sei se meu exemplo foi feliz aqui. Mas aqui, de fato, eu consigo ver um modelo digital de terreno, aqui, com uma textura, que nesse caso é uma imagem, mas eu poderia botar uma ipsometria aqui, né? Ficaria legal também. Certo? Mas aí você mostraria outra coisa, né? Mostraria outra coisa, exatamente. Né? Então, aqui eu tenho essa sensação de altitude tridimensional, digamos assim, com os dados de ipsometria, que é bem legal. Né? Você vê que você não está tão enganada, assim. E é isso. Deixa eu parar de gravar aqui.